Ok, então, meus queridos. Então, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso curso, tá? Aqui o curso do ITG, Panorama do Novo Testamento, e essa aqui é a nossa segunda aula, tá bom? Então, como nós falamos na primeira aula, nós fizemos a introdução. Essa aula de hoje a gente vai falar um pouco daquele período, tá? Que a gente chama o período interbíblico, que é aquele período que fica entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, nós já sabemos que esse foi um período de 400 anos, muita coisa aconteceu nesse período. E por que a gente estuda esse período chamado período interbíblico? Porque quando a gente entra no Novo Testamento, tem muita coisa que já aparece lá, por exemplo, os romanos, os Herodes, os imperadores, Pôncio Pilatos, os fariseus, os saduceus, toda essa turma aí, a gente já encontra no Novo Testamento. Então, a gente estuda o período interbíblico exatamente para a gente ter uma noção, uma ideia de como se formou o Novo Testamento, né? São as coisas lá, tá bom? Então, por isso. Agora, essa é uma aula bem extensa. Eu vou ter que ir bem rápido aqui, por causa do nosso horário aqui. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui. Então, capítulo 1, a gente vai falar um pouco sobre a questão histórica, a questão política, intertestamentária e do Novo Testamento, tá? Então, a gente tem aqui no início algumas perguntas para dar base para aquilo que a gente vai ver aqui, tá? Então, o que aconteceu no Oriente desde o fim do período do Antigo Testamento e daí até o período intertestamentário e ao do Novo Testamento? Qual era a situação dos judeus? Quais desenvolvimentos culturais tiveram lugar? Quais facções entre os judeus, facções entenda como grupos, né? Entre os judeus foram produzidas pelas pressões políticas, pelas modificações culturais e pelas questões religiosas. E quais foram os líderes desses movimentos e que contribuição tiveram eles para o sucesso históricos que nós vamos ver aqui. Então, essas são só algumas perguntas, não dá muito tempo da gente analisar aqui, tá bom? Então, vamos entrar aqui logo na apostila e começa falando o seguinte: a história do Antigo Testamento se encerrou com o cativeiro que a Assíria impôs ao Reino do Norte, Israel, com o subsequente cativeiro babilônico do Reino do Sul, Judá, e com o regresso à Palestina da parte dos exilados, quando da hegemonia persa, nos séculos 6 e 5 a.C., tá? Então, quando vocês estudarem o panorama do Antigo Testamento, então você vai ver, né, que a história do Antigo Testamento ela termina com um cativeiro. Você sabe que houveram dois cativeiros, né? O Reino do Norte, que era chamado de Israel, foi levado para a Síria e de lá não voltou, se perdeu para lá, a Síria. E o Reino do Sul, anos depois, foi levado para a Babilônia, o Reino de Judá, lá com Nabucodonosor, a história de Daniel e tudo mais, né? Então, continua daí e fala um pouco do regresso deles, a construção do templo, né? Por exemplo, quando eles voltaram da Babilônia, reconstruíram o templo chamado Templo de Zorobabel, que é esse o templo, o segundo templo que Zorobabel reconstruiu quando eles voltaram, né? Da Síria. E o último livro que nós temos no Antigo Testamento é o livro de Malaquias. E o que fala o livro de Malaquias? Fala exatamente desse período, né? Ageu e Malaquias, eles são livros que falam desse período último do povo retornando, ok?
E o império que estava naquele momento lá era o Império Persa, tá? Para você ter um bom panorama, você precisa ter na sua mente os impérios, né? Então, houveram alguns impérios que dominaram aquela região nos tempos bíblicos, como, por exemplo, o Egito, né? Depois do Egito, a própria Síria, depois a Babilônia. Já lá no livro de Daniel, a gente encontra Nabucodonosor, era a Babilônia, e depois da Babilônia veio o Império, na verdade, uma coligação de dois impérios, que eram os Medos e os Persas, tá? E Daniel, ele passa nesses dois impérios, Babilônia e Medo-Persa. Então, o Antigo Testamento, ele encerra com o Império Persa, tá? O Império Persa que estava dominando aquela região lá. E isso é mais ou menos séculos 6 e século 5, ou seja, entre mais ou menos 600 a 500 anos antes de Jesus nascer, ok? É quando termina realmente a história do Antigo Testamento, tá? Há 4 séculos, os 4 séculos entre o final da história do Antigo Testamento e os primórdios da história do Novo Testamento compreendem o período intertestamentário, ocasionalmente chamados os 400 anos de silêncio, devido ao hiato nos registros bíblicos e ao silenciamento da voz profética. Deixa eu só falar uma coisa rápida aqui. Esse período interbíblico, tá, ou intertestamentário, que é os 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, às vezes é chamado também de período do silêncio, ou tempo do silêncio, tá? Mas entenda esse silêncio, não que não aconteceu nada, na verdade aconteceu muita coisa nesse tempo aí, que a gente vai ver um pouco aqui, tá? Mas silêncio é porque é o seguinte, o último profeta que nós temos é Malaquias. Então, depois de Malaquias, Deus não falou profeticamente com nenhum outro profeta, tá? Se levantaram outros profetas nesse período, mas profetas de Deus, Deus não falou. Então, Deus ficou em silêncio profeticamente nesses 400 anos. Só veio falar novamente lá com o João Batista, já lá no final, início do Novo Testamento. Então, é por isso que é colocado silêncio, tá? E a outra coisa importante para você saber é que nesses 400 anos não foram produzidos também registros bíblicos, ok? Registros bíblicos. Então, já que não tinha profeta, Deus não estava falando, então ninguém escreveu nada de registro bíblico. Agora entenda, não é que não houve registro das coisas. Por exemplo, o próprio livro de Macabeus registra a história que a gente vai ver hoje, mas eles não fazem parte do cânon bíblico. Então, você lembra, os alunos aí que estudaram bibliologia, estudaram sobre essa coisa do cânon bíblico, tá? Então, por aí você já pode matar a questão dos 7 livros a mais da Igreja Católica. Então, você sabe que a Igreja Católica, na Bíblia da Igreja Católica, tem 7 livros a mais, né? Livro de 1ª e 2ª Macabeus, Judite, Sabedoria, e os outros lá. Esses livros, eles foram escritos nesse período dos 400 anos aí. E aí a igreja, quando fez o cânon bíblico, que foi a coleção dos livros considerados inspirados por Deus, não entraram esses livros aí, tá bom? Então a gente chama esse período do silêncio, não porque não aconteceu nada, mas porque Deus não falou e não houve registro bíblicos nesse período aí, tá bom? Durante esse hiato, quer dizer, esse silêncio, é que Alexandre o Grande se tornou senhor do antigo Oriente Médio
ao infligir sucessivas derrotas aos persas, quando das batalhas de Granido, isso é o nome de uma cidade, tá? E Arbela. Tá, o que você precisa saber aqui é o seguinte: o Antigo Testamento termina com o Império Persa, Medo-Persa dominando toda aquela região do Oriente, tá? E aí acaba o relato bíblico. Só que o que acontece? Depois do Império Medo-Persa vem o Império Grego, tá? Na pessoa de um homem chamado Alexandre o Grande. Tá? Eu não sei quantos de vocês já viram o filme, mas tem um filme sobre Alexandre o Grande, que é até com aquele ator, né, o bonitão, né, Brad Pitt, e a outra lá, que era a mãe dele, né, mas fala desse período, né. Então, eram os gregos. Então, os gregos dominaram a Pérsia nesse período aí dos 400 anos, né, o Império. Então, você tem que pensar assim: Babilônia, Medo-Persa e depois o Império Grego, tá? E aí você sabe que quem dominou o Império Grego? Quando começa o Novo Testamento, é o Império Grego ou é outro império que está dominando a Palestina e o Oriente ali no início do Novo Testamento? Qual é o império? É o Império Romano, né? Então, o Império Romano, nesse tempo dos 400 anos, dominou o Império Grego, tá certo? Então, é Babilônia, Medo-Persa, Império Grego e Império Romano, tá? Quando a gente estuda profecias bíblicas, a gente vê isso aí. Por exemplo, o livro de Daniel, né? Você sabe que o sonho do Nabucodonosor falava disso aí, falou exatamente isso, né? A cabeça era a Babilônia, depois vinham os Medos e Persas, depois vinha o Império Grego, o Império Romano e até o Império do Anticristo, que é para o futuro. Mas a gente vai estudar isso em escatologia, tá bom? Então, Alexandre o Grande era o grego, foi o grego, né, o rei da Grécia que dominou os Medos e Persas nesse período aí. A cultura grega, falando um pouco aqui sobre essa questão da helenização e falando desse período, o chamado período grego, tá? O que que os gregos faziam? Na verdade, todo o império, quando dominava uma nação, o que ele fazia? Ele tentava acabar com a cultura, né? Ele acabava com a cultura, ele acabava com a língua e tentava impor a sua própria cultura, a sua própria língua, tá? Então, quando os gregos dominaram o Oriente, então eles acabaram, né, com as culturas que a antiga e tinha e a própria questão da língua. Esse processo a gente chama de helenização, tá? O que é helenização? É o processo que os gregos impunham as nações que eles conquistavam para que eles virassem gregos, né? Então, você já vê que a própria questão dos hebreus vai sofrer em relação a isso, tá? Então, deixa eu ler rapidinho aqui. A gente vai ter que ir bem rápido, tá? A cultura grega, intitulada helenista, há tempos se vinha propagando mediante o comércio e a colonização dos gregos. Mas as conquistas de Alexandre Grande ou Alexandre Magno, promoveram um impulso muito maior do que havia antes. O idioma grego tornou-se a língua franca, a língua comumente usada no comércio e na diplomacia. Ao aproximar-se a época do Novo Testamento, o grego era a língua comumente falada nas ruas, até da própria Roma, onde o proletariado indígena falava o latim, mas onde a grande massa de escravos e de libertos falava o grego. Qual foi a língua que o Novo Testamento foi escrito? A língua original do Novo Testamento foi o grego, né? Foi a língua grega. Quando Jesus surge, né, o Novo Testamento, eles falavam o grego.
Mas não era a Grécia que estava dominando. Quem dominava era Roma. E qual é a língua oficial de Roma? Roma, a língua oficial é o latim. É o latim, né? O que aconteceu foi o seguinte: a Grécia dominou o Império Medo-Persa e colocou a sua língua lá, toda a sua cultura, né? Depois Roma conquistou a Grécia. O que era para Roma ter feito? Era para Roma acabar com toda a cultura grega e impor a sua cultura, né? E impor a sua língua, que era o latim. Só que os romanos, eles ficaram encantados com a cultura grega, né? Quando eles chegaram na Grécia, né, eles ficaram encantados com a língua, com os costumes gregos, e eles acabaram absorvendo a própria questão da língua grega. Então, quando entra o Novo Testamento, o Império Romano ele era helenizado, ou seja, eles tinham a língua grega como a língua oficial e a cultura dos gregos. Por que isso é importante para nós? Para a gente entender o Novo Testamento, né? Deus fez isso porque a língua grega é uma das línguas mais perfeitas que tem. Deus escolheu exatamente essa língua para que a palavra, no caso o Novo Testamento, fosse escrito, tá? E não o latim dos romanos, e sim a língua grega, tá? Apesar de que tem aquele provérbio que fala, né? Tá falando em grego, né? Quer dizer, não está entendendo nada, mas a língua grega, né? É a língua mais perfeita que existe hoje. E Deus escolheu exatamente isso e todo esse processo, o fato dos romanos não acabarem com a língua grega, Deus estava envolvido em tudo isso. Mas tudo bem, isso é aula de história, não é pregação, tá? Mas só para você saber. E o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Alexandre fundou 70 cidades, tá? Moldando-os conforme o estilo grego, e os seus soldados contraíram matrimônios com mulheres orientais, e assim foram misturadas as culturas grego e oriental. Então veja bem que o que Roma fez quando conquistou a Grécia foi misturar as culturas. Então haviam deuses gregos e haviam deuses romanos. Então, isso é importante. Então, às vezes, a Bíblia fala de deuses que são deuses gregos, como, por exemplo, deixa eu ver, me fugiu agora, os deuses, né? Quais são os deuses gregos? Aí tem, começando aí com Zeus, né? Aí o Zeus era o filho lá dos outros deuses. Zeus tinha dois irmãos, um era o Hades, olha aí, Hades, que é a palavra inferno, né? Então a gente tira, e o Poseidon, que é o deus das águas, né? Então, veja como tudo isso teve influência na questão do Novo Testamento, né? A gente usa a palavra inferno, mas a palavra inferno é Hades no grego. Mas quem era Hades? Hades era um deus grego, né? Do panteão da Grécia, né? Que era o irmão de Zeus e ele era responsável pelo mundo dos mortos, submundo do caos e tudo mais, né? E aí foi usada essa palavra para se referir ao inferno. Então, muita influência, né? Na verdade, até hoje a gente tem palavras que vêm do grego, né? Palavras do grego, palavras do latim e tudo mais, tá? Ante o falecimento de Alexandre, com a idade de 33 anos, então veja que Alexandre morreu muito novo, 33 anos. Imagina o camarada, ele com 33 anos já tinha conquistado o mundo todo, né? Diz a história que ele até chorou, porque não tinha mais lugar para ele conquistar, né? Mas ele morreu com 33 anos, no ano de 323 a.C., ou seja, 300 anos antes de Jesus nascer, ele morreu. Seus principais generais dividiram o império em 4 porções, duas das quais são importantes do pano de fundo
do desenvolvimento histórico do Novo Testamento, a porção dos Ptolomeus e a dos Seleucidas. E é aqui que é importante para nós. Então, veja bem, Alexandre o Grande, a Grécia, dominou o mundo, o Oriente lá, tá? E aí o que acontece? Quando Alexandre morreu, aquele império dele foi dividido em quatro. Então, como ele não tinha filhos para deixar a herança, foi deixado para os quatro generais dele, tá? Desses quatro, dois são importantes para nós, porque a gente vai focar na questão da Palestina, que é onde ocorre o Novo Testamento, tá? Então, uma porção são chamados Ptolomeus, porque um dos generais se chamava Ptolomeu, tá? E o outro se chamava Seleuco, por isso Seleucidas, tá? Então, esses dois que vai ser importante para nós. Então, a gente vai ver agora a questão dos Ptolomeus e a questão dos Seleucidas, porque foram eles que dominaram a questão da Palestina lá no período interbíblico. Vamos lá. Primeiro falando do Império Ptolomeu. O Império dos Ptolomeus centralizava-se no Egito, tendo a Alexandria por capital. A dinastia governante naquela fatia do império veio a ser conhecida como os Ptolomeus. Você lembra da Cleópatra, aí dos filmes, né? Aquela que se matou lá com as cobras e tudo mais. Você sabia que a Cleópatra ela era membro dessa dinastia dos Ptolomeus, tá? Então, Cleópatra, que morreu no ano 30 antes de Cristo, então 30 anos antes de Jesus nascer, foi que ela morreu, né? Foi o último membro da dinastia dos Ptolomeus, ok? E aí, o Império Seleucida, que é o outro camarada que assumiu, o Seleuco, o Império Seleucida tinha por centro a Síria e Antioquia era a sua capital. Então, olha só, um pouco de geografia você precisa entender aí, tá? E tem a Síria, só com S, e tem a Assíria, tá? A Assíria foi aquele povo lá do Antigo Testamento que levou cativo as tribos do norte, Israel, ok? E tem a Síria. A Síria era a região, o país mais próximo lá da Palestina, tá? Então é essa Síria aqui que a gente vai concentrar. E Antioquia era a capital da Síria. Então lembra dessa Antioquia, lá das viagens missionárias de Paulo, tá? É essa Antioquia aqui. Só que anos antes de Paulo lá. Então, a Síria fazia parte dos Seleucidas, tá? Alguns dentre a casa ali reinante receberam o apodo de Seleuco, mas diversos outros foram chamados de Antíoco, tá? Então, olha só, o Ptolomeu aqui foram chamados de Ptolomeus, né? Ptolomeus. Quem são os Ptolomeus? São aqueles que ficaram junto com o Ptolomeu, que era o general do Alexandre o Grande, tá? Então, quem era da galera do Ptolomeu eram chamados Ptolomeus, tá? O pessoal do Seleuco eram chamados de Seleucidas. Só que não pegou muito bem o nome Seleucida. Aí eles colocaram Antíoco, tá? Que seria um título também, tá? Então, toda vez que a gente falar do Antíoco, a gente está falando dos Seleucidas e não dos Ptolomeus, ok? Quando Pompeu era de Roma, né? Tomou a Síria, tornou a Síria em província, mais ou menos 64 anos antes de Jesus, chegou o fim do Império Seleucida, tá? Então, Pompeu, né, que já era Roma entrando aí, mais ou menos, venceu os Seleucidas lá, 64 anos antes de Jesus nascer.
Agora, falando um pouco aqui sobre os Ptolomeus, tá? Os Ptolomeus. Isso em relação à Palestina, ok? Então, premida entre o Egito e a Síria, que era dos Seleucidas, tá? Egito era dos Ptolomeus e a Síria era dos Seleucidas. A Palestina, por que premida? Porque a Palestina, ela ficava entre esses dois aqui. Ela ficava entre o Egito e a Síria. Ficava não, fica, né? Egito e a Síria. Então eram dois camaradas brigando. E no meio dessa briga, a Palestina, né, a terra do Novo Testamento, estava lá no meio. Tornou-se vítima das rivalidades entre Ptolomeus e Seleucidas. Então eles ficaram no meio lá. A princípio, os Ptolomeus dominaram a Palestina por 122 anos, tá? De 320 a 198 a.C. Então, preste atenção. Quando foi dividido o Império Grego entre os quatro e entre os Ptolomeus e os Seleucidas, aquela parte da Palestina, a princípio, ficou sob o domínio dos Ptolomeus, ok? Então, eles dominaram a Palestina por 122 anos, então bastante tempo. Os judeus gozaram de boa condição gerais durante esse período. Então, veja bem o que aconteceu ali na terra da Palestina. Os Ptolomeus, quando dominaram a Palestina, a Palestina se deu bem. Foi bom para os judeus daquela época, quando os Ptolomeus dominaram. De acordo com uma antiga tradição, foi sob Ptolomeu Filadelfo, que era o Ptolomeu IV. Ptolomeu quer dizer título, tá? Filadelfo, de mais ou menos 285 a 246 anos antes de Cristo, e 72 eruditos judeus começaram a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Versão essa que se chamou Septuaginta. Então, você já ouviu falar na Septuaginta? A Septuaginta foi a tradução da Bíblia, que era só o Antigo Testamento, não existia o Novo Testamento, tá? E os livros do Antigo Testamento, eles eram escritos em quê? Eles foram escritos originalmente. Qual é a língua original do Antigo Testamento? O hebraico, né? Certo? Novo Testamento em grego foi escrito e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas nessa época aqui, mais ou menos 280 anos antes de Cristo, tá? Eles traduziram o Antigo Testamento que estava em hebraico para o grego, tá? Para a versão grega, ok? E essa versão se chamou Septuaginta. Por que Septuaginta? No começo foi feita a tradução do Pentateuco, mais tarde foi feita a tradução das porções restantes do Antigo Testamento. A obra foi realizada no Egito, aparentemente em benefício dos judeus, que compreendiam o grego melhor do que o hebraico. E, contrariamente à tradição, provavelmente foi efetuada por egípcios e não por judeus palestinos. O número romano LXX, lembra que L é 50, né? Aí, questão romana. O X é 10, então 50 mais 10 mais 10 dá 70, né? Então, o número romano 70, pois 70 é o número redondo mais próximo de 72, porque foram 72 rabinos que traduziram o Antigo Testamento que estava em hebraico para o grego. Aí deram o nome de Septuaginta. Tornou-se o símbolo comum dessa versão do Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando eles citam, qual era a Bíblia que Jesus usava e os apóstolos lá no início no Novo Testamento? Era a versão Septuaginta, era a versão grega do Antigo Testamento que foi traduzido do hebraico para o grego. Tá? Então foi nessa época aqui quando os Ptolomeus
dominavam a Palestina. Então, foi bom para os judeus nessa época, nesses 122 anos, né? Eles até conseguiram fazer uma tradução da Bíblia para o grego. As tentativas, aí é o seguinte, esse aqui é o período dos Ptolomeus. Então, para os judeus da Palestina, foi um tempo bom para eles. Só que depois veio os Seleucidas, tá? Os Seleucidas finalmente conseguiram dominar os Ptolomeus. As tentativas dos Seleucidas para a conquista da Palestina, quer por invasão, quer por alianças territoriais, deram em fracasso, até que Antíoco III derrotou o Egito em 198 a.C. Então, eles viviam brigando entre eles, os Ptolomeus e os Seleucidas, né? Enquanto os Ptolomeus estavam lá com a Palestina, estava bom para eles, mas aí, finalmente, o outro conseguiu vencer e aí o negócio pegou para os judeus ali nesse período interbíblico. Entre os judeus surgiram duas facções, a casa de Onias, pró-Egito, né? E a casa de Tobias. Ó, já vamos começar a falar dos Tobias, pró-Síria, né? Quer dizer, tinha duas famílias aí, né? Uma família que era contra o Egito e a outra família, que é a família de Tobias, que era contra a Síria, tá? Antíoco IV, ou Epifânio, você já ouviu falar no Antíoco Epifânio? Ele até está nas profecias bíblicas, né? É um tipo de anticristo, né? O Antíoco Epifânio, mais ou menos 175 anos antes de Cristo, que era já o rei da Síria, Seleuco, né? Seleucida, substituiu o sumo sacerdote judeu Onias III pelo irmão deste, Jason helenizante, a qual planejava transformar Jerusalém numa cidade grega. Então, veja bem o que aconteceu. Depois que os Seleucidas venceram os Ptolomeus, e aí, claro, a Palestina passou a ficar sob o império dos Seleucidas, tá? E os Seleucidas, eles começaram a querer modificar a Palestina dos judeus queriam transformar eles em gregos, né? E é aí que vai começar a confusão, porque os judeus, eles, quando você tenta mudar os costumes dos judeus é bem forte em relação a isso, né? Aí eles vão para a briga mesmo, né? Então, enquanto estavam os Ptolomeus deixaram, não impuseram a cultura grega em cima deles, deixaram eles viver como judeus, né? Os costumes, os rituais, o templo, né? Até fizeram uma Bíblia para eles, ficou tranquilo. Mas quando entrou esse outro grupo, e eles começaram a querer mudar os judeus, aí o negócio que vai complicar. Foi erigido um ginásio e uma pista de corridas adjacente, isso lá em Jerusalém. Então, imagina só, né? Jerusalém é a cidade sagrada dos judeus e os caras lá bagunçando. Ali, rapazes judeus se exercitavam despidos à moda grega para ultraje dos judeus piedosos. Então, imagina só, judeus piedosos aí vendo judeus, já todo desviado já, né? É igual crente desviado lá, né? As competições de corredores eram inauguradas com inovações feitas às divindades pagãs e até sacerdotes judeus chegaram a participar de tais acontecimentos. Quer dizer, eles começaram a ser influenciados. O processo de helenização incluía ainda a frequência de teatros gregos, adoção de vestes de estilo grego, né? Cirurgia que visava a remoção das marcas da circuncisão e a mudança de nomes hebreus por gregos. Então, olha só o que esses Seleucidas, o Epifânio, né, começou a fazer lá na Palestina, né? Começaram a obrigar os judeus a se vestirem como grego, a ir assistir
peças teatrais dos gregos, competições dos gregos, e até o ponto, né, de fazer uma cirurgia para remover a circuncisão, que era a grande marca do judaísmo, né? Então, chegou nesse ponto, e até de mudar o nome deles para nomes de hebreus para gregos, né? E os judeus que se opunham à paganização de sua cultura eram chamados Hasidim, que significa os piedosos, o que, a grosso modo, equivale aos puritanos. Olha só, esses Hasidins aqui, né, eles começaram a se opor a essa questão dos seleucidas, tá? Esses caras aqui é que vão dar origem ao grupo dos fariseus, ok? Os fariseus, a palavra fariseu quer dizer, significa separado, né? Separado. Então, no início, o grupo dos fariseus, eles eram um grupo bom, né? Era aí para não deixar mudar. Só que na época de Jesus o negócio já estava bagunçado, mas esses caras aqui que vão dar origem aos fariseus. Antes de desfechar a invasão do Egito, Antíoco Epifânio fez a substituição de Jason, seu próprio escolhido, para o sumo sacerdócio por Menelau, um outro judeu helenizante, o qual oferecia a Antíoco um tributo mais elevado. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecendo aqui, né? O Epifânio, que era sírio, né, Seleusta, ele vai colocando esses judeus que são traíras, né? E ele vai usando esses homens para helenizar, ou seja, mudar a cultura dos judeus para os hebreus. É possível que Menelau nem tenha participado de alguma família sacerdotal. Muito naturalmente, os judeus piedosos se ressentiram da simonia. O que é simonia? Em que o sagrado ofício sumo sacerdotal foi dado a quem pagava mais. Então, o negócio começou a bagunçar lá, né? Apesar de alguns êxitos iniciais, a tentativa de Antíoco de anexar o Egito terminou falhando. A ambiciosa Roma não desejava que o Império Seleucida se tornasse mais forte. Então, veja que o Império Seleucida está ali, mas Roma já está crescendo já e já está vindo para dominar tudo também. Fora de Alexandria era no Egito, né? Por conseguinte, um embaixador romano traçou um círculo no chão ao redor de Antíoco e exigiu que, antes de pisar fora do círculo, ele prometesse abandonar o Egito com as suas tropas, tendo aprendido a respeitar o poderio romano quando fora refém por 12 anos em Roma, tempo antes Antíoco aqueceu, quer dizer, concordou e tudo mais, né? Então, está falando um pouco aqui da história de como Roma vai se envolvendo, tá? Agora, falando um pouco aqui sobre a perseguição do Antíoco Epifânio, para a gente voltar aqui para a questão da Palestina lá, nesse tempo aqui, tá? Entre mentes, aos ouvidos de Jason, o sumo sacerdote, chegaram rumores de que Antíoco fora morto no Egito, né? Porque ele tinha sido preso pelos romanos. Retornando de imediato a Jerusalém, onde chegou vindo do seu refúgio na Transjordânia, Jason retirou de Menelau o controle da cidade para si mesmo. Amargurado, Antíoco, espicaçado pela derrota psicológica que sofreu na mão dos romanos, interpretou a atitude de Jason como uma revolta. Tá? Isso é lá na Palestina. E enviou seus soldados para punirem os rebeldes e reintegrarem a Menelau ao ofício sumo sacerdotal. Nesse processo, saquearam o templo de Jerusalém e passaram ao fio da espada a muitos dos seus habitantes. O próprio Antíoco regressou à Síria. 2 anos mais tarde, mais ou menos 168 anos antes de Cristo,
enviou seu general Apolônio, grave esse nome aí, com um exército de 22 mil homens para coletar tributo, tornar ilegal o judaísmo e estabelecer o paganismo à força como um meio de consolidar o seu império e de refazer o seu tesouro. Então preste atenção. O filme que eu vou mandar para vocês, que fala do Império, a revolta dos Macabeus, tá? Ele vai começar aqui desse ponto, tá? Então quando vocês assistirem o filme, esse ponto vai ficar um pouco daqui para frente mais claro, tá? O filme começa exatamente nesse ponto aqui, quando o Antíoco, que já está na Síria, ele envia esse seu general chamado Apolônio, né, lá para Jerusalém para acabar realmente com o costume, com o judaísmo, né, os hebreus e tornar realmente todo mundo grego lá, né? E aí é que vai começar a chamada revolta dos Macabeus. Os soldados saquearam Jerusalém, derrubaram suas casas e muralhas, incendiaram a cidade. Varões judeus foram mortos em bom número, mulheres e crianças foram escravizadas. Tornou-se ofensa capital circuncidar, observar o sábado, celebrar as festividades judaicas ou possuir cópias do Antigo Testamento, né? No caso, Septuaginta, no grego, né? Muitos manuscritos do Antigo Testamento foram destruídos. Os sacrifícios pagãos tornaram-se compulsórios, quer dizer, obrigatório, era obrigatório fazer sacrifício aos deuses gregos, tal como cortejo, tipo sírio, procissão, em honra a Dionísio ou Baco, que era o deus do vinho, né? O deus grego do vinho. Um altar consagrado a Zeus, deus grego, e quiçá, né, também, talvez, né, uma estátua sua, né, estátua de Zeus, fora erigidos no templo. Animais execrados pelos preceitos mosaicos foram sacrificados sobre o altar e a prostituição sagrada passou a ser praticada no recinto do templo em Jerusalém. Ou seja, eles fizeram uma bagunça em Jerusalém, né? O antigo Epifânio fez uma bagunça lá, né? Então ele está querendo acabar realmente com a cultura dos judeus, dos hebreus, do povo de Deus e destruir tudo lá, tá? Nesse período aí, dos 400 anos aí. E aí, então, a gente começa a falar da revolta dos Macabeus, tá? Então, preste bem atenção, eu vou rápido aqui, porque o filme que eu vou mandar para vocês é exatamente desse ponto aqui, tá? Aí você vai poder ver no filme exatamente isso que está aqui. A resistência judaica, claro que os judeus não iam aceitar, né, pacificamente serem dominados pelos gregos, né? A resistência judaica fez-se sentir prontamente. Na aldeia de Modim, um agente real de Antíoco instou com um já idoso sacerdote chamado Matatias, tá? Vai estar esse cara no filme. Que desse exemplo aos habitantes da aldeia oferecendo sacrifício pagão. Então esse camarada chegou lá enviado por Antíoco, né, nessa aldeia e queria que o sacerdote, que era um velho chamado Matatias, ele pudesse sacrificar aos deuses pagãos, deuses gregos, né, para dar exemplo. É claro que o Matatias se recusou a tal fazer, e quando um outro judeu deu um passo à frente, em anuência, Matatias tirou-lhe a vida, matou o agente real, demoliu o altar e fugiu para a região montanhosa na companhia dos seus 5 filhos e de outros simpatizantes. Então, nessa aldeia, né, houve essa revolta aí dessa família, ok? E foi assim que teve início a revolta dos Macabeus, mais ou menos
167 anos antes de Cristo, sob a liderança da família de Matatias, coletivamente chamado Asmonianos, por causa de Asmon, que era o bisavô de Matatias, ou de Macabeus, devido ao apelido Macabeu, que quer dizer martelo, né? Então, Macabeu significa martelo, que foi conferido a Judas, que era um dos filhos de Matatias. Por isso, Judas Macabeu, tá? O Judas Martelo, que o cara era casca grossa mesmo. Vocês vão ver no filme lá que eu vou mandar para vocês, tá? Judas Macabeu encabeçou uma campanha de guerrilha de extraordinário sucesso, até que os judeus se viram capazes de derrotar os sírios, tá? Então veja que a guerra aqui, no confronto, não é com os romanos, é com os sírios ainda, tá? Em campo de batalha regular. Então houve essa revolta dos macabeus, eles guerrearam contra os sírios. Judas Macabeu encabeçou uma campanha de guerrilha, extraordinário sucesso, até que os judeus se viram capazes de derrotar os sírios em campo de batalha, está repetindo. A revolta dos Macabeus, entretanto, foi também uma guerra civil deflagrada entre judeus pró-helenistas e anti-helenistas. Então, além deles guerrearem com os de fora, eles tinham que combater os de dentro, porque tinha judeu que queria a helenização, ou seja, eles queriam se transformar em gregos, né? E aí teve essa coisa lá, né? No filme aparece isso lá também. O conflito prosseguiu, mesmo após a morte de Antíoco Epifânio, em 163. Finalmente, os macabeus recuperaram a liberdade religiosa, consagraram novamente o templo, conquistaram a Palestina e expeliram as tropas sírias da cidade que ocupavam em Jerusalém. Então veja que essa revolta dos macabeus, ela teve êxito, tá? Eles venceram, eles expulsaram os sírios, né, da Palestina e eles colocaram as coisas em ordem lá. Então, a partir desse ponto, a Palestina agora ela está sob, né, o domínio, vamos colocar assim, dos macabeus. Então, é a família dos macabeus que vai agora dominar, né, que vai ser agora a chefe ali da Palestina, tá? E Claro. onde é que estão os romanos nisso? Oi? Ou não? Tem uma pergunta lá no grupo, no chat. Vê lá, de Benjamin Alcântara. Está fazendo uma pergunta aí. Lê aí para mim, chefe, que eu tô, não dá para ler. Dice, Ricardo, essa história é a mesma do general Tito, que fala que ele fez sacrifício com animais considerando imundos. Não, Tito é romano, é mais para frente. Na verdade, Tito é lá para depois de Jesus, no ano 70, já é para o Império Romano, tá? Eu acho que não vai dar tempo de a gente ver aqui, tá? Mas o Tito ele está envolvido com a destruição do templo no ano 70. Essa história do homem que entrou no templo, e esse é o Antíoco Epifânio que a gente viu agora há pouco. É nesse período aqui dos Macabeus, tá? Então, boa pergunta aí para esclarecer, tá certo? Bem, vá vendo aí as perguntas, tá? E pode me interromper aqui. Então, nesse momento aqui, os Macabeus, então, eles voltam a ter o domínio lá da Palestina, ok? E colocar as coisas em ordem lá, tá? Depois que Judas Macabeu foi morto em batalha, mais ou menos 160 anos antes de Cristo, seus irmãos Jonatas Macabeu e posteriormente o Simão Macabeu sucederam-no na liderança, declarando-se herdeiros presuntivos do trono Seleucida, que era o cara lá que queriam dominar, um em oposição ao outro, puderam obter concessões favoráveis dos judeus. Olha, aí o que acontece? O negócio parece que ia melhorar, mas estragou de novo, né? Os caras se uniram para vencer os inimigos, venceram, a família, então, ficou como chefe lá, e aí os irmãos, né, depois que Judas Macabeu morreu, os dois irmãos começaram a brigar entre eles, e aí o negócio
foi não prestando de novo. Sempre é assim, né? Os irmãos, os filhos brigando aí pelo poder. Jonatas começou a reconstruir as muralhas danificadas e os edifícios de Jerusalém, assumiu igualmente o ofício sumo sacerdotal. Simão, que era o outro irmão, Simão Macabeu, conseguiu o reconhecimento da independência judaica da parte de Demétrio II, um dos que competiam pela coroa seleucida, tendo renovado um tratado com Roma que originalmente fora firmado por Judas. Então eles começaram a fazer alianças com um e com o outro lá, né? Questão política já que começou. Tendo sido proclamado como grande sumo sacerdote, comandante dos judeus, Simão passou a reinar oficialmente em sua pessoa a liderança religiosa, militar e política do Estado judeu. Tá? A história subsequente da dinastia Asmoniana, que é a família dos Macabeus, consiste de um relato de contendas internas derivadas da ambição pelo poder. Ok? Então, os caras lá começaram a brigar entre eles pelo poder da Palestina. Os propósitos políticos e as intrigas dos asmonianos alienaram muitos dos Hasidim. Lembra dos Hasidim? Eram aqueles que eram piedosos, né? Que estavam ali, queriam fazer a coisa certa, né? Mas aí a família começou a brigar e eles então alienaram, quer dizer, eles afastaram esse grupo aí de inclinações religiosas, os quais vieram a ser mais tarde os fariseus e os essênios, tá? Então, fariseu a gente vê na Bíblia, lá no Novo Testamento, quando Jesus chega, esses fariseus, eles vieram desse grupo aqui chamado Hasidim, lá que queria deixar as coisas realmente em ordem, né? Tudo certinho lá. Os essênios, a gente não vê na Bíblia, mas é um grupo lá, como diz aqui, né? Os essênios, semelhantes àqueles que produziram os papiros do Mar Morto, estabelecidos em Qumran. Isso é uma outra história, né? Que Qumran foi aquelas cavernas onde eles acharam, em 1940, no século XX, os chamados manuscritos do Mar Morto. Aí descobriram esse grupo chamado essênios, tá? E, na verdade, eles escreveram a Bíblia, né? Então, isso é uma outra história. Mas os fariseus, então você já sabe que os fariseus, eles vieram desse grupo Hasidim, né? Que estavam ali no meio de toda essa briga de família já lá dos Macabeus. Os partidários aristocráticos de pendores políticos do sacerdote asmoniano vieram a ser os saduceus. Então, olha só, aqui a gente tem a origem dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus, eles eram esse grupo que queriam a coisa certinha, né? E os saduceus, eles vieram dessa família, né, asmoniana, família dos macabeus, que eram a galera da grana, né? Que tinham grande influência. Então, é por isso que, na época do Novo Testamento, quem realmente tinha muita influência eram os saduceus. Então, os saduceus, eles eram ricos, eles tinham influência política, tá? Mais do que os fariseus lá. E eles surgiram nessa época aqui, tá? Finalmente, porém, o general romano Pompeu, agora falando de Roma, subjugou a Palestina há 63 anos antes de Cristo, de modo que durante o período do Novo Testamento, a Palestina estava dominada pelo poderio romano. Tá? Bem, antes da gente entrar na questão de Roma aqui, alguma pergunta? Deu para você entender esse panorama? O panorama é assim, ó. O Antigo Testamento termina com o Império Medo-Persa, depois Alexandre o Grande, que é grego, domina os medos e persas, que já está nesse período que é o período interbíblico.
daí a Grécia domina tudo, daí Alexandre morre, né? O seu reino é dividido entre seus 4 generais. Desses 4 generais, para nós interessa 2, que é o Ptolomeu e o Seleuco, né? Então, esses 2 ficam brigando pela questão da Palestina. Primeiro, os Ptolomeus dominaram a Palestina e foi bom para os judeus, porque eles tiveram toda a liberdade religiosa, né? Nesse período foi feito a Septuaginta, a tradução da Bíblia. Então, os mais de 122 anos eles ficaram bem. Depois, os Seleucidas, já com Epifânio, domina e começa, então, a pressão em cima deles. Há uma revolta, e a revolta é dessa família dos Macabeus. Eles conseguem vencer os Seleucidas, tá? E aí eles assumem a Palestina, né? Só que depois que o homem morre, o Judas Macabeu, né? Os 2 irmãos assumem e começam a brigar entre eles, e aí o negócio já não começa a prestar de novo. Então, esse é o panorama que você tem que ter aí desse tempo aí, tá certo? Alguma pergunta, algum comentário sobre isso? Ricardo, Então, rapidinho. Oi, por não, pode falar, mesmo. esses generais aí, os 4 generais dessa época aí do Alexandre o Grande, ele é o mesmo da qual fala da profecia de Daniel? Daniel fala um pouco sobre isso, dos generais, porque você olha lá na profecia, ele fala do bode e do... Era o bode e o urso, alguma coisa. Está falando lá, sim. Fala um pouco lá. Quando você estuda a profecia, é desse período que ele está falando lá. Que é logo o período imediatamente depois de Daniel, né? Aí fala do Alexandre o Grande, fala do Antíoco Epifânio, que é o chifre, né? Um dos chifres que vai lá e faz o sacrifício. Agora, tem o capítulo. Tem um capítulo que fala do chifre, que é Antíoco Epifânio, mas um outro capítulo fala que é o anticristo, tá? Que é para o final. Aí tem que ter esse entendimento lá. Sim. Carneiro, é o bode carneiro, Ricardo. Bode e o carneiro, isso, exatamente. Ricardo, O bode, sim. É só uma sugestão da gente, para aprofundar mais, para saber e conhecer bem esse povo dos macabeus. Os alunos, nós alunos, né, se for possível, ler na Bíblia Católica o livro dos macabeus lá também. É um aprofundamento, né? Ele conta todas essas histórias. Sim. Eu ia falar, acabei esquecendo. Obrigado, auxiliadora. Lá na Bíblia Católica tem 1 Macabeus e 2 Macabeus. 2 Macabeus não é muito legal, que é só besteira, tem mais besteira. Mas 1 Macabeus conta essa história, tá? É um livro histórico que conta desse período aqui, tá? Então, se quiserem ler, é só jogar lá na internet que você acha lá rapidinho esse período, tá? Esses são 2 livros que estão na Bíblia Católica, não são inspirados, não foram considerados inspirados, mas são livros bons, no caso, mais o primeiro, que conta essa história aqui deles lá, como se fosse o Atos da nossa Bíblia, né? Aí, boa, auxiliador. Bem, rapidinho, só para a gente fechar a questão do Império Romano, porque, no caso, é Roma que vai agora entrar em cena. Meus irmãos, vamos fazer o seguinte, não vai dar tempo da gente ver Roma, porque tem muita coisa legal para ver aqui de Roma, então eu vou fazer o seguinte nessa aula, eu vou dividir essa aula mesmo em 2 partes, tá? A gente vai fazer o seguinte, vai parar aqui nos Macabeus, e na próxima aula a gente vai entrar na questão dos romanos, porque a gente tem que ver a questão dos Herodes, dos imperadores, a questão de Pôncio Pilatos, o que eles eram e tudo mais, e aí a gente precisa ver aqui, tá? Então nós vamos parar aqui, tá? E na próxima aula a gente vai entrar na questão do Império Romano em si, tá bom?